Bom, a gente muda de assunto agora para trazer uma informação de que o presidente Lula negociou uma visita à favela do Moinho, em São Paulo, com uma associação cuja liderança é apontada pelo Ministério Público como ligada ao primeiro comando da capital. Segundo o Ministério Público, a comunidade é controlada pelo crime organizado e o acesso costuma ser restrito aos moradores. Ainda assim, a agenda foi articulada entre o governo federal e a Associação da Comunidade do Moinho. A presidente da entidade, Alessandra Moja, é irmã de um traficante preso em 2023. O endereço da associação foi alvo de operação da Polícia Civil, que encontrou cocaína, crack e maconha. Durante o evento, Lula anunciou a realocação de 900 famílias. Cada núcleo terá direito a até R$ 250 mil, com 180 mil pagos pela União. A primeira-dama, Janja da Silva, acompanhou a agenda preparada pelo ministro Márcio Macedo. Representantes da associação se reuniram pelo menos 5 vezes com integrantes do governo entre 2024 e 2025. Em nota, a SECOM defendeu o evento como um ato institucional e público e alegou que a interlocução com lideranças comunitárias é parte essencial das políticas de inclusão social. Silvio, começamos com você. Essa foi uma denúncia publicada hoje pelo portal Metrópolis, né? E, infelizmente, não é a primeira vez que a gente dá aqui notícias e informações de que esse governo abre as portas, escancara as portas para o crime organizado, para entidades ou para pessoas com alguma relação com o crime. Sim, publicado pelo site Metrópolis, do repórter André Schauders, na coluna da Andresa Matais, que tem feito um grande trabalho. Aliás, a Andresa Matais é responsável pela reportagem sobre a visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à época chefiado por Flávio Dino. Ela que entrou pela porta da frente e era mulher de um líder do Comando Vermelho que estava preso em Tefé, no Amazonas, com a mesma desculpa. Uma ONG que defende direito de presidiários, que defende, neste caso específico da atual reportagem, a comunidade, a favela, mas sempre tem algum tipo de relação com o crime organizado. Dito isso, vou dividir aqui de forma breve em 2 partes o comentário. Primeiro, todas essas favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras partes do país, elas têm 99%, se não mais, de moradores dignos, de batalhadores, pessoas que estão em busca de ascensão social, de dar uma condição melhor para o seu filho, para a sua família, de levar mais comida para a mesa, que querem ver os seus filhos crescerem, estudarem, e eu sou, por exemplo, amplamente favorável à entrega de titulação fundiária, regularização fundiária, a entregar as áreas para as pessoas ter a dignidade de dizer: esse pedaço de terra é meu, aqui eu vou erguer tijolo por tijolo a minha dignidade, o meu futuro e o futuro da minha família. Mas, infelizmente, essas comunidades, favelas, esses redutos acabam se tornando reféns do crime organizado, sobretudo do PCC, que está presente em mais unidades da Federação Brasileira do que o McDonald's, por exemplo. O PCC está em todo lugar, talvez não tão forte no Rio de Janeiro por causa do Comando Vermelho e satélites, mas tem relações também. Então, o que é que acontece? A esquerda, ela alimenta essas ONGs que atuam nesses redutos, que são biqueiras, que são boca de fumo, que é onde se armazena droga, como no caso da favela do Moinho e do líder do PCC, o Léo do Moinho, que é irmão desta senhora. Essa senhora, citada como, anotei aqui, Paula, você falou, se eu errei aqui, Alessandra Moja, você falou, eu anotei. Ela tem uma condenação por ter participado de um homicídio, a faca. Ela participou de um homicídio. Então, olha de quem estamos falando. E neste local era um depósito de droga que iria parar na Cracolândia, que vai parar em outros estados. Isso é reduto do crime organizado, infelizmente. E aí vai o ministro do governo Lula, o senhor Márcio Macedo, o secretário-geral da Presidência da República, que, vejam vocês, é o ex-tesoureiro do PT,
é mais um ex-tesoureiro do PT, de quem cuida do caixa, das finanças do Partido dos Trabalhadores. E um dos vice-presidentes, vice-líderes da agremiação do PT. Ele vai lá e se reúne com essas pessoas. Primeiro, ele não sabia que estava sentado à mesa com uma mulher condenada, uma mulher que respondeu por homicídio. Ou os assessores do Flávio Dino não sabiam que estavam sentados à mesa com uma senhora que seria condenada depois, mas que à época já respondia por crime de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Eles nunca sabem de nada, ninguém usa o Google, ninguém acessa. Então a pessoa entra pela porta da frente, a pessoa é chamada a uma reunião, muitas vezes sem escolta, sem nada, e não importa, ninguém quer saber com quem está sentado à mesa. E a liturgia do cargo? E o respeito à instituição? À Presidência da República? Ao Ministério de Segurança e Justiça? À Secretaria Geral da Presidência? A gente sempre lembra disso, é a antessala da Presidência da República. Ali Gilberto Carvalho passou anos sentado com Lula, com Dilma, porque é o anteparo, inclusive para receber quem o Lula não queria receber, ou quem não poderia receber. Então, não dá mais para a gente ignorar um fato que foi proibido em 2022. E do que é que eu estou falando? Precisamos falar sobre PT e PCC. Isso foi capa da revista Cruzoé no calor da campanha de 2022. E esta reportagem, e quem a replicou nas redes sociais, todos eles foram punidos. Todos eles foram alvo de determinações do Tribunal Superior Eleitoral, à época chefiado por Alexandre de Moraes, e com a mão pesada da ministra Carmen Lúcia, e com a corregedoria do senhor Benedito, à época. Todos eles tiveram de remover conteúdo, inclusive eu. Então, é importante lembrar que falar sobre ligação entre PT, entre governos e políticos do PT com facções criminosas foi tratado como um dos temas proibidos naquela eleição. E o que será a partir de agora, quando o Metrópolis traz uma capa como essa? Quando o Estadão traz uma capa como a Dama do Tráfico? E do que falava a reportagem da Cruzoé? De uma investigação da polícia e do GAECO, do Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Paulista. De que há, sim, uma ala do PT na zona leste de São Paulo, na figura do vereador Senival Moura e do seu irmão que foi expulso do PT e da Assembleia Legislativa, Luiz Moura, por ligação com peroeiros, por ligação com a área de transporte público na zona leste de São Paulo. Isso foi investigado pelo DEIC. E isso, quando foi estampado em páginas da imprensa, foi tema proibido pela eleição. E quem encampou o pedido para que fosse atendido pelo Tribunal Superior Eleitoral? A banca do então advogado Cristiano Zanin e a sua esposa. Hoje, Cristiano Zanin é ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu finalizo e peço perdão por ter me estendido. Será que poderemos falar sobre esse assunto na campanha de 2026? Augusto Nunes, passo essa para você. Será? Teremos de falar, né? Teremos de falar, até porque as organizações criminosas tiveram centenas de candidatos a prefeito e terão agora candidatos a deputado e ao Senado. Nós estamos vendo a reprise do que aconteceu na Colômbia nos anos 80 e 90. Isso aí está registrado, está eternizado no streaming, por N séries.